Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jorginho do Vice. Essa é uma aula para o pessoal do terceiro ano do ensino médio do João Batista Nascimento, certo? Então vamos lá, vamos começar. Então, na atividade passada que eu gravei aquela aula para vocês, eu pedi para vocês assistirem um curta-metragem, dois, né, no caso, o de Vida Maria e o outro sobre as escolhas, certo? Os dois eu queria muito que vocês pudessem refletir para a gente começar nossas aulas, esse período, né, meio conturbado, cheio de desafios, dificuldades, né, desse trabalho remoto, dando tanta dificuldade para vocês estudarem, tanto para a gente preparar nossas aulas, certo? Então, tá uma complicação para todos. Então, lembro que eu falei sobre a questão do desafio, né? Então, Vida Maria, eu posso elencar vários aspectos para poder discutir, e eu vi no exercício de vocês perceberam vários aspectos. Nem todo mundo focou em uma coisa só, todo mundo focou em uma coisa diferente. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção agora, sim, é a questão desse ciclo das Marias, certo? Eu, como professor, eu quero fazer de tudo para quebrar esse ciclo das Marias, certo? Para que a vida de vocês mude através da educação, certo? E também não adianta só o professor, mas adianta também vocês tomarem o rumo da sua vida de vocês em relação aos seus estudos. Isso aí agora estão concluindo, né, o ensino médio, vai acabar e vai entrar outra fase mais difícil do que essa agora, né? Então, vocês ajudar você a refletir sobre a importância do estudo na vida de vocês, certo? Então, não desista, não desista, mesmo diante das dificuldades para trabalhar, estudar, dessa quarentena, não desista. Vamos quebrar esse ciclo das Marias, certo? E o outro mostra muito bem a questão do diferente, olha só, que massa, para equilibrar mesmo. O outro mostra a questão desse corre-corre do dia a dia, de trabalhar, de viver essa vida de corre-corre, de uma vida fria, sem graça, cheia de rotina, certo? Só que essa é a vida mesmo da maturidade, é a vida de adulto, é assim mesmo. Só que vocês vão entrar nessa vida de corre-corre, de trabalhar, de dormir pouco, de às vezes quem casar logo vai sustentar, ter que sustentar a família, então é um corre-corre, uma vida de rotinas mesmo. Porém, não deixe, certo, a alegria de viver, certo, se perder. Então, você vê que quem trouxe as cores para aquele mundo cinza foi o rapaz do violino. Estou representando as artes, a música. Então, nunca ache que arte é algo que não serve para nada, certo? Porque a gente precisa da arte, sim. A gente precisa da arte para a gente viver melhor, para a gente ser mais humano, para a gente poder botar a cabeça no lugar, né? Poder afinar nossa alma, nosso corpo, poder continuar trabalhando, certo? Então, primeiro vídeo, força e coragem para vencer os desafios. O segundo, calma e também não encare demais os problemas e vive uma vida mecânica. Você tem sentimento, você tem emoção, você não é uma máquina, certo? Para fazer mil e uma coisa de uma vez. Então, cuide de si, cuide disso da sua alma, cuide disso aí. E a arte ajuda muito. A arte, em todas as matérias, é que tem uma das que tem mais propriedade de poder curar essa falta de equilíbrio emocional, certo? E sentimental, certo? Então, a arte nos ajuda a nos conhecer e a nos expressar, certo? Então vamos lá para a nossa aula, depois desse comentário, de acordo com a resposta que recebi de vocês, certo? Então vamos começar a fazer o nosso passeio rapidinho, bem rápido, em toda a história da arte, para chegar na Idade Moderna. Para a próxima aula a gente focar na arte moderna. Eu sei que eu percebo que muitos ainda podem estar um pouco perdidos em relação à história da arte, porque não adianta falar de arte moderna sem passar uma revisãozinha de tudo que a gente já viu. Eu já fiz isso, comecei a fazer isso antes da quarentena, mas não concluí. Mas eu acho que agora está com um pouco mais de qualidade dos materiais que vocês vão usufruir. Então, a pré-história, essa quadradinho amarelo. Lembrando que as etapas da evolução da vida humana, da história humana, não é compartimentada com essas linhas pretas que tá aí, não, certo? Essas linhas pretas estão aqui, certo? Ela funciona igual degradê. Eu falei isso na aula passada, certo? Do vermelho para amarelo tem várias degradações, vai mudando. Então, a mudança é feita dessa forma. Esse estanque de Idade Média, separadinho assim,
Foi feito, né, por historiadores para dividir o estudo da história da humanidade, para facilitar. Mas não quer dizer que ficou. Em 1453 começou a Idade Moderna e acabou em 1789. Não é assim exato, certo? É igual como botei aqui embaixo, esse degradê, essas cores, funciona assim, beleza? A nossa história, né, como seres humanos aqui na Terra, né? Então vamos lá. Primeira etapa, a arte pré-histórica, que a gente chama de pinta, eles fazem a pintura rupestre. Essa aí é a caverna lá em Lascaux, na França. É considerada como se fosse a Capela Sistina da pré-história, porque tem muitas pinturas no teto, no lado, certo? Então, rapidão. Arte pré-histórica. Essa aqui é um bisão, né? Que eu já falei isso na sala. Eles desenhando, é como eles desenhavam lá. E aqui é outra também. Então, existe o tempo, tem uma diferençazinha. Ou no Paleolítico, eles procuravam fazer as imagens um pouco mais realistas. Esse bisão aí tá um pouco mais realista, né? Você percebe que tem sombra, tem mudança de cor. A barriga dele tá na parte da caverna, na parede da caverna, que dá uma sensação de volume e dá uma sensação de que a barriga dele tá cheia. Algo meio 3D. No Paleolítico ele é bem assim. Uma arte naturalista, né? Naturalista é aquela que quer imitar a realidade. Agora vem aqui a arte do Neolítico. A Neolítico não tem mais esses detalhes todos que tem no outro, mas dá uma sensação de movimento, de que está se contando uma história. Figuras mais simples, porém ela remete à movimentação. Estão movimentando, estão caçando, certo? Essas são a arte rupestre. E uma pergunta que é muito importante fazer quando se fala em arte rupestre. Por que esses homens ancestrais pintavam? Para que era essa pintura? Qual era a intenção deles? Certo? Não precisa responder, é só uma questão para vocês refletirem, porque é uma questão muito interessante. Você imagina sair e voltar no tempo, né? Vamos lá, um videozinho que eu preparei para vocês também. Já está transitando já para o Egito. Já começa agora do Egito. Então aí já começa a Idade Antiga. A Idade Antiga começa quando surge a escrita, entendeu? A pré-história acaba quando surge a escrita, certo? Então vamos lá. Na Idade Antiga tem várias coisas, vários povos, várias civilizações, os persas, a Mesopotâmia, existe várias, mas a gente vai focar nas principais, né? Porque a gente já veio dar tempo de ver tudo. Então vamos focar na arte egípcia. Então, primeira coisa, eu botei aqui são vários faraós diferentes, vários líderes, né? Naquela época. E uma coisa importante, o farol está aqui não é à toa não. Está aqui para mostrar que a arte egípcia ela servia para engrandecer o poder político e religioso do faraó. Essa era a função da arte egípcia, a puxar o saco desses faraós, que se achava o rei da cocada preta, o rei Bambambam, né? Então, olha só, aí a esfinge de um dos faraós, certo? A esfinge. E aqui é quando eles pintavam nas paredes, essas pinturas aí que tá aí, que tem o faraó criou uma regra chamada Lei da Frontalidade, onde as obras teriam que ser feitas de modo frontal. Existia um cálculozinho, se você ver nessa imagem que estão pintando, tem uns quadradinhos, tá vendo? Esse quadradinho é como se fosse para ele servir como medida, para fazer tudo calculadinho, bem calculado, entendeu? Então vamos lá. Então agora chegamos na arte greco-romana, também conhecida como Antiguidade Clássica, que envolve a arte que foi feita na Grécia e em Roma, certo? Por isso que as duas estão juntas, apesar de ser coisas diferentes, são épocas diferentes, períodos diferentes, artes produzidas também são diferentes, mas tem uma coisa, por que elas estão juntas? Porque elas seguem como se fosse uma continuação, uma evolução. A arte romana, ela reproduz muito da arte grega, mas um pouco mais de desenvolvimento, mais desenvoltura, um pouco mais de evolução, certo? Muda alguns objetivos em fazer arte,
mas é como se fosse uma continuação. E os princípios que regem a arte grega da arte romana é a mesma, praticamente é a mesma, né? Então, a primeira coisa que rege a arte grega e romana é a questão da beleza, da perfeição, a busca pela perfeição, a busca pela ordem, pela harmonia, pela simetria, certo? Olha só, essa escultura é o início, bem no início da arte grega, do período grego. Então, para mim é uma das provas, não, mas para os historiadores é uma prova de que a arte grega bebeu da arte egípcia, porque a arte egípcia também não fica por baixo, tá? A arte também teve uma evolução intelectual muito grande no Egito, na medicina, na matemática e muitas coisas. E a cultura grega deu continuidade à evolução desse desenvolvimento cultural, né, dos conhecimentos, de tudo isso, das descobertas. Então, a arte grega começando aí com os traços meio egípcio ainda. Aí depois vem um pouco mais evoluído, a gente vê já, né, o protótipo, né, que nós chamamos de hoje, que a mina chama o deus grego, sei lá o que, por causa da perfeição do corpo, das esculturas, né? Tudo simétrico, tudo calculadinho, tudo certinho, tudo perfeito. Aqui são os jarros que tinha naquela época também na Grécia, que é um grande material de fonte histórica e cultural, porque a gente vê nele uma idealização de decoração também. Muita coisa da cultura grega está aí nesses vasos. Quem já assistiu o desenho animado do Hércules, você vê que começa com uma história narrada, e essa história narrada está nas figuras do vaso, se mexendo. Então, conta muita história, muita coisa que a gente conhece hoje graças a esses vasos aí. Então, aí tem as colunas gregas, que são muito famosas, colunas gregas, certo? Que eles criaram, são 3 tipos, a gente não precisa saber em detalhes não, mas é o dórico, o jônio e o coríntio, né? Não é coríntia não, coríntio. Então, esse aqui que tá do lado aqui esse aí. Você percebe essa curvazinha calculadinha, tudo certinho, dessa simetria, da circunferência, certo? Tudo perfeitinho, tudo organizadinho. Isso faz parte da arte grega. Aqui também na arte grega a gente vê também a questão do teatro. O teatro era muito importante. Teve um impacto tanto na política, na cultura, na filosofia daquele pessoal. O pessoal se reunia. Parece como a gente se reúne para assistir um jogo no estádio de futebol. Né? Aí era para assistir teatro, né? E assim, todo mundo lá, que besteira não, mas todo mundo consome teatro, né? Que o brasileiro, poucos brasileiros hoje que não consomem novela. Eu mesmo não gosto de novela, mas brasileiro, a princípio, é noveleiro. Então, naquela época também o pessoal via, era a novela deles praticamente também. Então, se reunia e existia 2 gêneros. O gênero da comédia, essa máscara, né? Correndo, e o gênero da tragédia. Por isso que o símbolo do teatro é aquelas 2 máscaras, uma rindo e uma triste, que representa os 2 gêneros do teatro grego, a comédia e a tragédia, certo? Continuando, essa aí é a escultura lá do nome dela é Vitória de Samothracia. Ela se encontra lá no Museu do Louvre, certo? Recentemente eu vi um clipe de Beyoncé com Jay-Z e no fundo tem essa escultura original lá no fundo lá. Já vi em filmes, ela é muito famosa, certo? Faz parte desses personagens da mitologia grega que eles desenhavam, os deuses gregos dele lá. Agora continuando para a arte romana, olha só a escultura. Esses é dos imperadores lá da Grécia. Da Grécia não, imperadores de Roma. Aí é o panteão que os romanos criaram para cultivar todos os deuses em um lugar só. Porque tinha, por exemplo, o teatro que está aí se mexendo aí, era o local do culto ao deus Dionísio. A celebração do teatro, de assistir o teatro, essa festividade, era para honrar e louvar assim, o deus Dionísio, né, que é o deus do vinho, o deus da bebedeira, né, das festas. Então aqui não, aqui era um local só para cultivar todos os deuses, que ele tinha vários deuses. Na Grécia os deuses tinham os nomes. E no Império Romano os deuses foram mudados de nome, mas era quase a mesma coisa, mudou alguns nomes. Então reuniu um lugar só. Essa aí é
loba de Capitolina, ali embaixo mamando nas tetas da loba é Rômulo e Remo, e é a lenda da fundação, né, da origem de Roma, que é como se foi com partir desses dois menininhos aí que nasceu todo o povo romano. Essa aqui é a coluna de Trajano, também lá em Roma, certo? Dá pra ver, não dá pra ver muito bem não, mas você pode pesquisar depois. Trajano tá lá em cima, o imperador Trajano. E aqui conta a história, várias histórias do Império, várias histórias que o pessoal se orgulhava do Império ter conseguido, de guerra, de batalha, essas coisas todas. Então tudo aqui é enorme, essa coluna, e tem como fosse uma história de quadrinhos, você vai seguindo assim várias histórias. E lá em cima, do lado da arte romana, a gente vê o Coliseu, que é o Coliseu Romano, que era o local onde os imperadores se divertiam, né, em ver o nome, os animais, né, os leões, devorando as pessoas lá, e isso era o lazer deles. Agora vamos para a Idade Média, certo? Idade Média. Depois da Idade Antiga, começa a Idade Média. E começa a Idade Média com a arte bizantina. Então, vocês já viram no estádio de futebol o pessoal fazendo, cada um segura uma plaquinha de uma cor, e todo mundo levanta e forma um desenho, né? Aí o nome daquilo ali é mosaico. Eu já vi também em calçada, de pessoas que pegam o resto de piso, de cerâmica, aí montando assim as cores. Então, isso é arte bizantina. Pegar essas pedrinhas e vai fazendo desenho, colando, fazendo desenho. Olha que perfeição. Tem até sombra, né? Então, foi o período da história da arte onde o mosaico chegou ao seu ápice de técnica, de qualidade, de evolução. Perfeito, né? Tudo pedrinhas. E aqui é o ícone, que era feito naquela época também, certo? E até hoje é feito também. E aqui é a igreja, a Basílica de Santa Sofia, em Istambul. É a igreja modelo, para quem quer estudar arte bizantina, é a igreja modelo. Ah, eu quero fazer algo bizantino. Estude sobre a arquitetura da igreja, o interior dela, as artes dentro dela. Ali é o berço da arte bizantina. Assim, você vê muita coisa, pura arte bizantina. Na arte românica, a gente pode ver aqui uma das características muito fortes da arte românica na arquitetura, né? Principalmente esse arco oval, arredondado, certo? E você vê também nesse aqui de cima é uma questão de pedras. É uma igreja que dá uma sensação de fortaleza, de algo que é duro, de que é algo que não destrói, que é forte, né? Então, faz parte da arquitetura medieval construir assim coisas que dá uma impressão de forte, de coisa pesada, né, com essas pedras. Não tem nada delicado, certo? Assim, uma fortaleza. Essas são as características da arte românica. E na arte gótica foi o ápice da arte medieval. A gente vê aqui os vitrais, foi o ápice mesmo. A Catedral de Notre Dame, que pegou fogo o ano passado, lá na França, em Paris, né? Isso é um exemplo da arquitetura gótica. E o arco tem uma diferença, o arco da arte gótica, ela tem uma pontinha lá em cima, né? Então, olha só a diferença da arte românica e a arte gótica. Quando você vê uma igreja com essas pontinhas, você fala, olha, essa igreja aqui tem uma inspiração gótica, certo? Você vê essa pontinha. E aqui não, é românica, certo? Então, a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de lado, de jeito nenhum, é a questão do desenvolvimento da música nesse período. Então, olha só, essa partitura que tem aqui em cima, foi uma das primeiras partituras que surgiu, que eles criaram, certo? É uma música para ser cantada. E eles, olha só, a partitura foi inventada na Idade Média. Graças a essa invenção, a gente consegue ouvir a música dessa época. As músicas anteriores, antes da Idade Média, a gente não consegue ouvir porque não tinha como gravar, não tinha como registrar. Na Idade Média, não, eles inventaram um sistema de notação musical e graças a esse sistema a gente pode ouvir essa música como ela está aqui, certo? Então foi nessas músicas que foi nesse período que surgiu também o nome das notas musicais. Se você perceber, tem umas letrinhas aí embaixo da letra que está em negrito. A primeira é Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e SJ ali no final, né?
Então, olha só, ut, hoje a gente chama de dó, mudou, mas o resto continua, ré, mi, fá, sol, lá, si. O nome das notas foram criadas na Idade Média. Escuta. Acabamos agora a Idade Média, vamos agora começar a Idade Moderna, certo? É um período bem longo também, muito longo, certo? No Renascimento, o homem era o centro. Foi o início lá que o conceito de humanismo, de antropocentrismo, onde o homem é o centro. E outra coisa do Renascimento que eles queriam era renascer a cultura greco-romana, a cultura clássica. Tá vendo isso aí? É a escola de Atenas. Essa cena nunca ocorreu, mas os renascentistas eles tinham um gosto, uma paixão muito grande, um desejo muito grande de voltar a estudar o que os gregos estudavam. Então todos os filósofos gregos, todos os estudiosos gregos reunidos em um lugar só. E no meio aí a gente pode ver Platão apontando para cima e Aristóteles, certo? Então o renascimento é isso, renascer a cultura greco-romana, certo? Depois disso, do Renascimento, a gente pode ver o surgimento da arte barroca. O Renascimento é parecido com a arte grega romana que eles querem imitar. No Barroco, eles fogem disso, porque o Renascimento é muito intelectual, muito formal. No Barroco, não. O Barroco era o sentimento que mandava em tudo. Então, uma das características da pintura barroca é o surgimento de luz e sombra. É muito forte mesmo a questão da luz e sombra no Barroco. As expressões, aí é uma santa. Santa Teresa, o êxtase de Santa Teresa. Né? Pode ver, nenhuma escultura antes tinha as expressões tão vivas como tem no Barroco. Olha a outra aí. Olha, outra coisa no Barroco que acontece é os ornamentos. Existe a questão do exagero no Barroco, e exagerar nos ornamentos. Isso é Barroco, certo? E no Brasil a gente tem muito reflexo do Barroco já, porque logo depois, né, as primeiras manifestações artísticas no Brasil, depois da dos índios, aí a gente pode ver foi do Barroco. Aqui é a escultura de Aleijadinho, um dos maiores representantes do Barroco de toda a América, certo? Não só do Brasil, dos maiores representantes do Barroco. E na música, o Barroco também foi muito importante. Foi no Barroco que a orquestra sinfônica se formou, como a gente conhece hoje. E um dos caras mais top aí é esse bar. Não é bar de cachaça não, é o bar o compositor. É o do compositor que eu mais gosto. Perceba que na música também existe muito ornamento. Muita coisa, muito exagero nas melodias, muitos detalhes. Igual a arquitetura barroca. Igual os ornamentos barrocos. Pronto. Agora vamos para esse período aqui. Neoclássico, romântico e realismo. Esses três períodos aconteceram quase simultaneamente, certo? Então eu falo dos três juntos, certo? Então neoclássico, olha, neo é novo, clássico, a gente já sabe, né? É um novo clássico. Então, mais uma vez, uma tentativa de retomar a cultura greco-romana. Renascimento, vamos voltar para a cultura greco-romana. Aí vem o barroco, distancia da cultura greco-romana. Depois vem o neoclássico, volta novamente. Então, olha só, perceba nessa pintura, uma das representantes aqui, a coluna grega lá no fundo, a postura do personagem. Não tem aquele drama que vive na arte barroca, aquelas expressões, certo? É tudo calculadinho. Se você vê, tem o triângulo, os rapazes com as pernas abertas formam um triângulo, tudo ordenadozinho, tudo simétrico, tudo calculadinho, certo? E as moças aqui
É triste porque os maridos vão para a guerra, mas mesmo assim não, a tristeza não é tão expressiva como o barroco expressa, né? Outro exemplo do neoclássico é a Casa Branca, lá nos Estados Unidos, onde o presidente Trump mora lá. É um exemplo de uma arquitetura neoclássica. Perceba lá as colunas, certo? Então é uma tentativa de se inspirar na cultura grega ou romana. Outra coisa é o romântico. Escuta essa música. Na arte romântica, a gente vê a subjetividade, mais uma vez, muito mais forte que no barroco. Aqui a expressividade é muito forte. E o romantismo não tem muito a ver com a coraçãozinho. Tem a ver, coraçãozinho, I love you, não. É a questão onde o ser humano vive guiado pelas suas emoções. São pessoas realmente mais sensíveis, mais tristes, às vezes, porque vivem a emoção à flor da pele, certo? Existe a questão do individualismo do artista, ser muito individual. E quem vive no romantismo, às vezes, você está muito romântico. Às vezes romântico quer dizer que você está muito no mundo de fantasia, está muito iludido, certo? O romântico tem esse sinônimo de fantasia, de algo fantasioso. No realismo, o realismo já é mais uma vez, olha, vamos lá, vamos botar pé no chão, certo? Agora, diferente do neoclássico. O neoclássico é também um pouco assim calculista, um pouco mais frio, menos sentimental, mas mesmo assim eles inventavam algumas posições. O ser humano não fica assim, tudo ordenadozinho, que nem esses caras estão com a perna aberta, não é tudo organizadinho, assim, tudo simétrico, tudo perfeitinho. Não, olha só isso aqui, não tem quase nenhuma simetria, porém a realidade é assim. São 3 trabalhadoras, né, no campo, então mostra a realidade, não tem nada de fantasia nisso. É a realidade como ela é. Eu lembro muito bem da questão do meu casamento. Quando o fotógrafo veio para lá, eu contratei ele e falei para ele: eu não quero fazer pose. Quem faz pose é os neoclássicos ali, né? E os românticos, né? Eu quero fazer pose, não. Quero que vocês tirem foto e eu esqueça que você está aqui. Tire foto do momento, do que está acontecendo, né? Então, o realismo, as pinturas realistas são assim, são muito mais focadas na realidade, sem muita idealização, mais pé no chão, certo? Então, concluir nossa linha de tempo da história da arte, vamos retomar rapidinho. A gente passou pela pré-história, paleolítico e neolítico, né? Idade antiga, a gente focou na arte egípcia, na arte greco-romana, que é a arte clássica. Depois fomos para a Idade Média, nós temos 3 períodos importantes, 3 tipos de arte: arte bizantina, arte românica e arte gótica. Depois vamos para a Idade Moderna, onde nós vimos a Renascimento, a arte barroca, a arte neoclássica, o romantismo e o realismo. Eu acredito que tem mais, né? Porém, também tem muito tipo de arte sendo feito ao mesmo tempo, simultânea. E agora, hoje não, na próxima aula a gente vai focar somente na arte contemporânea, na idade contemporânea, que é os ismos: impressionismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, certo? A gente vai poder aprofundar isso aí. E o foco disso aí, focar muito, porque o conteúdo de vocês é esse, e também porque no Enem, observa só esse relatório aqui das questões do Enem que já caiu de arte. O que mais cai é a arte moderna, certo? A arte do século XX, a arte que nós vamos estudar na próxima aula. Perceba só, a arte contemporânea, também a arte de hoje, a arte primitiva, né? E a arte naif é outro tipo de arte pré-histórica também, que é a arte rupestre, e daqui tem umas esculturas também, que fazem uma organização de pedras. Música e dança, algumas coisas sobre música e dança. O Renascimento, uma importante, barroco. A arte acadêmica, o academicismo. Eu posso dizer que a arte acadêmica e academicismo tem muita, no Brasil, é como se fosse o neoclássico no Brasil, certo? É o período onde existem as escolas de belas artes, estão estudando na academia, com as regras. Então a arte neoclássica é a arte cheia de regra, é a arte acadêmica. E o impressionismo. O impressionismo eu digo que é o primeiro pontapé seguro da arte moderna, assim, de verdade, certo? A gente terminou o realismo e o próximo agora é o impressionismo, onde vai começar. Então, muita força para vocês continuarem os estudos. Obrigado.